Eu tava por aí, andando na minha bike, e no meu pezinho tinha um tênis. Fala galera, hoje irei apresentar um trabalho sobre os grupos vegetais. Vamos rápido pois meu turno já está acabando. Deixaremos imagens passando na tela e em alguns casos, pararemos em uma para explicar melhor. Vamos falar primeiramente sobre as briófitas. As briófitas são plantas avasculares e não possuem folhas, raízes e caules verdadeiros, não possuem flores, sementes, nem frutos. As briófitas possuem um ciclo com alternância de gerações, apresentando uma fase gametofítica e uma fase esporofítica. As briófitas necessitam da água para sua reprodução. Os representantes das briófitas são musgos, hepáticas e antóceros. As briófitas costumam se propagar em ambientes que oferecem condições de umidade constante, sombra e baixa competição de luz. A reprodução das briófitas envolve duas fases. O gametófito, que é a planta visível e dominante, produz gametas em estruturas especializadas. A fertilização, que depende da água, forma o esporófito, que gera esporos. Esses esporos germinam e dão origem a novos gametófitos, reiniciando o ciclo. Companheiros, agora iremos falar sobre as queridas pteridófitas. Pteridófitas são plantas vasculares, ou seja, que apresentam vasos condutores de seiva e possuem folha, caule e raízes verdadeiras. Essas plantas não possuem flores, sementes ou frutos e sua reprodução é dependente de água, uma vez que apresentam anterozoides flagelados que precisam nadar até a osfera para que a fecundação ocorra. Como representantes de pteridófitas são samambaias, licófitas, cavalinhas, selaginelas e avencas. A imagem aparecendo é um exemplo de uma pteridófitas, sendo ela uma samambaia. Elas geralmente são escolhas popular para decoração e jardinagem. Essa samambaia em específico que está aparecendo na imagem, possui folhas longas e elegantes, que se destacam pela sua densidade e formato. As folhas são compostas por segmentos finos e delicados, dando um aspecto muito texturizado. A cor das folhas é verde escura, e a textura é geralmente macia ao toque. A planta tem um crescimento pendente e ramificado. As folhas emergem de um rizoma subterrâneo, formando uma touceira densa. Cada folha pode crescer até 1 metro de comprimento, dependendo das condições de cultivo. Essa samambaia em específico é amplamente distribuída em regiões tropicais e subtropicais do planeta. Outro exemplo de pteridófitas é a Ctenitis submarginalis. Ela é uma samambaia, apresenta folhas que geralmente têm formato de lança elíptico, com bordas levemente onduladas ou crenadas. A folhagem é pinnada, o que significa que as folhas são divididas em segmentos menores, dispostos ao longo de um eixo central. São encontradas em florestas úmidas e sombreadas. Elas produzem esporos localizados na parte inferior das frondes. Estes esporos são pequenos e ajudam na propagação da planta. A localização dos esporângios pode variar, mas geralmente eles estão situados ao longo das nervuras da folha. Chegamos nas famosas gimnospermas. Gimnospermas são um grupo de plantas que se destacam por não produzirem flores e frutos. Em vez disso, as gimnospermas produzem sementes expostas, geralmente em estruturas chamadas cones. Muitas gimnospermas possuem folhas em forma de agulha ou escama, adaptadas a ambientes secos e frios. Seus representantes são as coníferas, cicadáceas, ginkgo e gnetophytas. Nessa imagem vemos uma espécie de cicadácea que pertence ao gênero Zamia, uma das famílias mais antigas de plantas, que se assemelha a uma planta de palmeira ou samambaia. É uma planta cicadácea que possui um tronco curto e espesso, coberto por uma casca fibrosa. A Zamia furfuracea, como é conhecida o nome dela cientificamente, tem um ciclo de vida lento e pode viver por muitos anos, eventualmente se tornando uma planta impressionante e de grande porte. Temos também na imagem apresentada a Cycas revoluta, conhecida popularmente como Cica ou Cica do Japão, é uma das cicadáceas mais conhecidas e cultivadas. A reprodução dela funciona da seguinte maneira. As plantas masculinas produzem cones cilíndricos que liberam pólen, enquanto as femininas têm cones maiores que contêm os óvulos.
Após a fertilização, esses óvulos se desenvolvem em sementes. Agora irei embora e deixarei a Márcia com o resto. Fala galera, o Reginaldo é burro e não sabe explicar a angiosperma. Pode deixar que a mamãe representa. As angiospermas são plantas que produzem flores e frutos, tornando-se o grupo mais diversificado e amplamente distribuído. Elas possuem sementes encobertas por frutos e folhas geralmente largas, adaptadas para maximizar a fotossíntese. Classificadas em monocotiledôneas e dicotiledôneas. Os cotiledôneas são estruturas seminais, de formato variável, ligadas ao eixo embrionário, com função de absorver e reservar alimentos do endosperma ou perisperma, que serão usados durante a germinação. As angiospermas são encontradas em praticamente todos os habitats do planeta. Elas desempenham papéis vitais nos ecossistemas, fornecendo alimentos, fibras e medicamentos, e têm diversas estratégias de polinização e dispersão de sementes. Temos como exemplo, a Tibouxina mutabilis, que está presente na imagem aparente. Ela é popularmente conhecida como quaresmeira branca ou manacá da serra, é uma árvore nativa da Mata Atlântica, encontrada principalmente no Brasil. Ela é famosa por suas flores que mudam de cor à medida que amadurecem, começando brancas e depois se tornando rosadas ou roxas, o que a torna uma planta muito ornamental e apreciada em jardins e parques. O fruto dela é uma cápsula seca pequena, que se forma após a floração. Geralmente marrom ou castanho quando está seco e maduro. A seguir temos outra demonstração de angiosperma. Conhecida como tamareira de jardim ou tamareira anã, a Phoenix roebeleni. É uma palmeira ornamental muito apreciada devido ao seu tamanho compacto e à sua elegância, o que a torna ideal para jardins, paisagismo e até mesmo para interiores em grandes vasos. É uma palmeira de pequeno porte, geralmente atingindo entre 2 a 3 metros de altura quando adulta, embora em condições ideais possa crescer um pouco mais. Ela não é considerada tóxica para animais de estimação, o que a torna uma opção segura para casas com petis. A tamareira de jardim é uma planta ornamental muito versátil, que combina beleza e facilidade de cultivo, sendo uma excelente escolha tanto para paisagismo externo quanto para decoração interna. Sua elegância natural e seu tamanho compacto fazem dela uma das palmeiras mais populares para quem deseja adicionar um toque tropical ao ambiente. É nativa do Sudeste Asiático, mais especificamente das regiões do Laos, Vietnã e Tailândia. Ela cresce naturalmente em áreas tropicais e subtropicais, muitas vezes nas margens dos rios e em florestas abertas. Produz pequenos frutos ovais de cor preta quando maduros, mas a planta raramente frutifica fora de seu habitat natural. As flores masculinas são pequenas, com pétalas reduzidas e estames proeminentes que produzem o pólen. Elas são dispostas em espigas que surgem entre as folhas. Já as flores femininas também são pequenas e menos vistosas, com ovários que se desenvolvem em frutos após a polinização. Elas estão localizadas em espigas diferentes das masculinas. Possuímos como exemplo também o Syngonium podopilum, ou cingônio, é uma planta versátil e popularmente cultivada como planta ornamental. Sua adaptabilidade e beleza fazem dela uma das favoritas para a decoração de interiores, além de ser uma planta relativamente fácil de cuidar. O aspecto mais distintivo do cingônio são suas folhas. Quando jovens, as folhas são geralmente em formato de coração ou flecha e têm uma coloração verde vibrante. Ela é considerada tóxica se ingerido, devido à presença de cristais de oxalato de cálcio. Após a polinização, a planta pode produzir frutos pequenos, que são bagas. No entanto, o cultivo doméstico raramente resulta em frutificação. É isso, pessoal do segundo ano de informática. Uma salva de palmas para o nosso querido biólogo e meu patrão Jonathan. Acabou! Acabou!